Sem dúvida nenhuma, esse é o vídeo mais nerdola que eu já fiz na minha vida. Vamos conversar sobre gibizinho de super-herói. Esse vídeo basicamente surgiu de um grande ranço que eu tenho sobre algumas coisas que são faladas sobre o Superman por fãs de quadrinho, por pessoas especializadas, pela crítica, pelo público, por muita gente. Já tem muito tempo que eu tô com vontade de fazer isso, mas tiveram dois fatos recentes que me fizeram ter vontade de fazer esse vídeo. O primeiro desses fatos é que a Panini está republicando o Superman do John Byrne, né? A primeira vez que parece que realmente a fase do Byrne vai ser publicada por completo aqui no Brasil, né? Desde que saiu lá em formatinho, né? Porque as outras vezes que saiu só a minissérie Man of Steel. Isso já tinha saído pela Mitos, já tinha saído pela Eagle Moss, já tinha saído pela própria Abril, né, em republicações encadernadas em formatinho e tal. E acho que agora, né, a Panini já lançou o Man of Steel na primeira edição e vai continuar, né, vai continuar o Superman do Byrne. Eu sei que muita gente gosta muito dessa fase do Superman do John Byrne, né, e eu sou muito, muito fã do Superman. O Superman é o meu herói preferido. Então, eu me sentia meio estranho por não gostar tanto dessa fase. Desde que eu li ela alguns anos atrás, eu sempre achei ela meio desconexa do restante do que foi feito com o personagem. Desde que eu comecei a ler quadrinhos, eu tenho escutado algo que é dado quase como um fato, mas que eu discordo veementemente, que o Superman pré-crise era chato. O Superman pré-crise era muito absurdo. O Superman pré-crise era difícil de se identificar, porque o Superman pré-crise era muito poderoso, era um Superman que ao longo dos anos os roteiristas foram colocando tantos poderes, né, no Superman, que ele passou a ser um personagem difícil de se identificar, porque não existiam problemas que o Superman pudesse combater. Junto com isso, a gente teve, a partir dos anos 80, uma onda muito forte de desconstrução dos super-heróis. A partir da publicação de Cavaleiro das Trevas e Watchmen, a gente teve uma onda muito grande de desconstruções de super-heróis, de passar a pensar o super-herói de uma forma mais próxima da nossa realidade e talvez pensar o super-herói até mesmo como uma figura não tão bondosa e benevolente. E isso é muito interessante porque várias obras retrataram isso de forma realmente boa, principalmente as duas aqui em questão, Watchmen e Cavaleiro das Trevas. Mas eu acho que isso perdeu um pouco do controle, principalmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Séries como Stormwatch, Authority e principalmente eu acho que o grande ápice disso tudo é o Supremos do Mark Millar. Elas fazem muita questão de demonstrar esse outro lado dos heróis e essa outra faceta, né, dos super-heróis. E eu acho que isso tudo vem de mãos dadas com uma geração nova que foi criada a partir de valores e de sentimentos muito diferentes por causa da forma como a gente consumia a mídia de forma geral. E isso gerou uma geração extremamente cínica. As pessoas não conseguem acreditar na bondade do outro. Eu acho isso um pouco preocupante quando você para pensar nos valores estabelecidos pelos próprios super-heróis inicialmente. E não, de forma nenhuma eu tô querendo fazer aqui um discurso pueril e maniqueísta de heróis 100% bondosos e extremamente maniqueístas mesmo, unidimensionais. Não, de forma nenhuma eu tô querendo falar isso especificamente. Eu acho que existem pontos que deixam bem claro que os argumentos que as pessoas costumam normalmente usar para falar sobre essa situação do Superman da Era de Prata e sobre essa reformulação que foi feita no Superman a partir dos anos 80, a partir do pós-Crise nas Infinitas Terras com o John Byrne, eu acho que isso tudo acaba sendo um pouco raso demais. É uma análise extremamente rasa. É uma análise feita com base em fatos isolados que as pessoas sempre usam
e colocam isso de uma forma jogada e não explicam o contexto daquela situação. O primeiro argumento é que o Superman da Era de Ouro, do final da Era de Ouro, e o Superman da Era de Prata era sem graça, era chato, porque ele foi ganhando tantos poderes que ele parou de ser interessante e não dava mais para se identificar com o Superman. Aí são duas coisas. A primeira é essa questão da identificação, que eu vou deixar para depois. E segundo, sobre a questão do Superman do final da Era de Ouro e Superman da Era de Prata ser chato. Isso é uma mentira. Tô com essa edição aqui, é uma edição importada, né, da DC, dessa linha Showcase Presents, que basicamente republica várias e várias histórias dos personagens da DC em papel jornal, né, em preto e branco, e aí a gente tem mais de 500 páginas, né, de histórias do Superman. Nesse caso aqui nesse encadernado, estão coletadas histórias do Superman do final dos anos 50, mais especificamente dos anos de 58 e 59. Isso aqui é só um exemplo que eu tenho aqui na minha coleção, que era mais fácil de argumentar em cima disso aqui, né? Mas existem várias e várias outras histórias que poderiam entrar como argumento aqui. No caso aqui a gente tem histórias realizadas por vários criadores, né? Vários roteiristas e desenhistas, inclusive tem duas histórias aqui que são escritas pelo próprio Jerry Siegel, né, um dos criadores do Superman. E eu não tô querendo de forma nenhuma argumentar que as histórias que estão aqui são espetaculares, são revolucionárias e nada do tipo. Mas o que eu tô querendo dizer é que elas estão muito longe de serem essas histórias horríveis que as pessoas falam que elas são. E aqui eu poderia também usar de exemplo as fases, né, do Superman desenhadas depois pelo Curt Swan, né, que aí tem Dennis O'Neil, né, nos roteiros, né, tem a fase do José Luiz Garcia Lopes. São várias fases do Superman, né, desde o final aqui da Era de Ouro até o início, né, da crise nas Infinitas Terras, né, e do que vem depois da crise. Várias e várias histórias que têm como principal qualidade, na minha opinião, o imenso esforço criativo dos roteiristas e dos desenhistas. Os desenhos são lindos em algumas páginas aqui a gente tem o Al Plastino desenhando, né? Outros desenhistas muito bons da época. E a gente tem coisas realmente muito boas, principalmente na seara da ficção científica. Tem muitos conceitos muito interessantes sendo apresentados aqui, conceitos que são usados até hoje, né? Nas histórias do Superman e tudo mais. E vários desses conceitos são apresentados de forma extremamente criativa. Então, eu acho muito injusto falar que isso aqui é um completo lixo para poder ficar enaltecendo o Superman pós-crise como muito mais identificável e tudo mais. Então, primeiro eu queria deixar claro que as histórias do Superman pré-crise são extremamente bem realizadas, óbvio que não todas, é uma revista mensal. O Superman é publicado em duas revistas, né, tanto na revista Superman quanto na revista Action Comics. Então, óbvio que tem muita coisa ruim que saiu ao longo desse tempo todo, mas tem muita coisa boa também. E acho que desprezar isso é um pouco injusto com a história do personagem. O segundo ponto é que eu vi muita gente falando sobre a situação do Superman do Byrne, né? Quando ele assume o Superman, uma das coisas que ele faz é a situação da diminuição dos poderes, né, do Superman. E eu vi um vídeo, eu não lembro de quem foi de algum canal de quadrinho e tal, de um cara falando que ele não conseguia se identificar com o Superman, e a partir do Superman do Byrne, ele conseguiu se identificar com o Superman, porque o Byrne diminuiu os poderes dele e tornou o Superman mais humano. Isso pra mim tá errado em tantos níveis que eu não consigo nem expressar. Primeiro, não é como se o Superman do Byrne tivesse virado o Batman, não é como se ele tivesse parado de ter superpoderes. Ele continuava tendo os poderes kryptonianos, eles tiraram várias coisas que realmente estavam exageradas no Superman pré-crise, mas tá muito longe de ser um personagem fraco. Ele continua sendo o super-herói mais forte do universo DC. Isso não muda, né? E falar que você começou a se identificar mais com o Superman por causa de diminuição de poder é entender tão pouco sobre o personagem. Eu acho que a maior prova disso tá aqui. Grandes Astros Superman, escrito pelo Grant Morrison e desenhado pelo Frank Quitely.
Essa minissérie em 12 partes, né, que já foi compilada aqui no Brasil em um encadernado de luxo pela Panini, né, e tudo mais. Essa minissérie, ela é, pra mim, a melhor história do Superman de todos os tempos. Eu amo o que o Alan Moore fez com o Superman, a despedida dele exatamente antes da fase do Burn. Essa daqui ainda é a minha história preferida do Superman. Não só do Superman, é meu quadrinho de super-herói preferido de todos os tempos. Mas se eu tô tendo uma opinião aqui que é de certa forma controversa, essa história aqui não tem nada de controversa. É uma história extremamente aclamada por público e crítica. E eu acho que essa história aqui é uma grande prova de que as pessoas pegam um discurso que alguém fez e reproduzem ele à exaustão até aquilo parecer verdade. Que é o que fizeram com o Superman da Era de Prata. O Superman dessa minissérie é o Superman da Era de Prata, sem tirar nem pôr. O Grant Morrison coloca vários elementos do Superman extremamente poderoso, e ainda assim ele é muito, muito humano. O que faz do Superman identificável não é a quantidade de poderes que ele tem ou deixa de ter. O que faz o Superman identificável é a visão que ele tem da humanidade, mesmo sendo um ser superior. É o fato dele ter sido criado pela Martha e pelo Jonathan Kent. É o fato dele ter aprendido em casa com os pais dele, na criação terráquea dele, os valores. É isso que faz o Superman identificável, não a quantidade de poderes dele. Nessa história, num plano armado pelo Lex Luthor, o Superman tem que resgatar uma nave, né, que tá indo fazer uma missão muito próxima do Sol. E ele acaba tendo um contato tão absurdo e tão profundo com a luz solar, que é o que dá poder para o Superman, né? As células kryptonianas, elas reagem com a luz solar, né, do Sol amarelo da Terra, né, já que o Sol de Krypton é vermelho, e ele basicamente absorve uma quantidade tão absurda de luz solar que ele fica com uma espécie de overdose. Ele tá mais poderoso do que nunca aqui, ele tá extremamente forte, eles fazem alguns testes de força com ele e veem que, tipo assim, a força dele aumentou exponencialmente, mas as células dele não estão aguentando aquele poder. Então ele basicamente descobre que ele vai morrer e que ele tem pouco tempo de vida. Isso é a premissa básica aqui dessa primeira edição da minissérie em 12, então não dei nenhum spoiler aqui, pode ficar tranquilo. Ao longo dos números dessa edição, a gente tem a apresentação desse Superman extremamente poderoso e extremamente humano. Então eu acho que esse é o grande ponto. O Superman não precisa ter redução nos poderes para se tornar mais humano. A humanidade dele tá em outro fator. A humanidade dele tá na forma como ele enxerga as outras pessoas, na forma como ele age com as outras pessoas e na forma como ele foi criado pelos pais dele e na forma como ele escolheu seguir esse caminho de ser um grande herói e de dedicar a vida dele a ajudar os outros. Não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de poderes que ele tem. Tem uma analogia muito clara com os 12 trabalhos de Hércules, né? O Superman, até porque são 12 edições e o Superman tem que cumprir vários desafios, né? Antes de aceitar, digamos assim, a morte dele. E o Superman literalmente faz as coisas mais absurdas que você possa imaginar por estar super poderoso. E o legal é que, como o Morrison é um profundo conhecedor da cronologia da DC, ele pega vários elementos clássicos do Superman, da Legião de Super-Heróis, e várias coisas que são extremamente relevantes para a cronologia do Superman, e ele vai colocando isso na história de forma extremamente orgânica e vai fazendo com que o Superman se torne cada vez mais parecido com o Superman da Era de Prata. Inclusive no fato do Superman ser um gênio. Esse é um fato que as pessoas costumam ignorar, né? Mas o Superman é extremamente inteligente. Ele herdou várias coisas sobre a ciência kryptoniana, né? E ele conseguiu aprender isso tudo na Fortaleza da Solidão, né? Então ele é um cara extremamente inteligente. Ele é um cara absurdamente preparado para lidar com coisas que estão muito além
do conhecimento humano, né? E literalmente nessa história, o Superman chega a criar vida. Ele chega a criar vida do zero. Então, assim, falar em ápice de poder do Superman, talvez isso aqui seja o ápice, né? Por mais que lá na Era de Prata o pessoal use muito isso como argumento, porque o Superman carregava planetas concorrentes na época da Era de Prata. Eu entendo que pro olhar de hoje em dia isso pode parecer um tanto quanto bobo, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tá falando dos anos 50, 60. Então a gente tinha o olhar das pessoas da época também era mais ingênuo. As histórias de ficção científica por si só estavam se desenvolvendo. É óbvio que a gente já tinha várias referências muito importantes, tanto nos próprios quadrinhos, né, quanto na literatura, mas tudo isso ainda estava sendo desenvolvido, as informações ainda estavam sendo trocadas. E o Superman, é sempre bom lembrar, o Superman ele é um personagem de ficção científica também. Além de ser um personagem de super-heróis, né, que foi um gênero que se criou a partir do próprio Superman, inclusive, o Superman é um personagem muito ligado à ficção científica desde a sua criação. Ele nada mais é do que um alienígena que cai na Terra e ganha poderes espetaculares por causa do Sol da Terra. Então ele é, obviamente, um personagem muito ligado a essa situação de ficção científica. Uma das coisas que a ficção científica faz melhor é discutir essas questões de humanidade. E eu acho que o Grant Morrison faz isso brilhantemente nessa minissérie. A outra história que eu reli recentemente que me deu motivação para gravar esse vídeo foi essa daqui, que é Superman Olho por Olho, né, que saiu aqui na edição 8 da mensal do Superman da Panini, né? Da primeira série mensal do Superman da Panini. Essa história aqui muita gente deve conhecer porque ela foi adaptada para aquela animação Superman contra a Elite, que é espetacular. A animação, para mim, é até um pouco melhor do que o quadrinho, porque aqui é um quadrinho de 40 e poucas páginas, a história olho por olho em si, né? E ela não consegue, né, desenvolver tanto quanto a animação, né? A animação, eu acho que ela tem um pouco mais de fôlego para desenvolver a história desses personagens aqui especificamente. E o filme foi escrito pelo Joe Kelly, que é o roteirista aqui do quadrinho também, então a gente perde muito pouco na adaptação. E aqui, basicamente, a gente tem a Elite, né, que é um grupo de super-heróis que claramente faz alusão ao Authority, que é um grupo de super-heróis que resolve tudo na porrada, eles matam se for preciso, eles fazem o que for preciso para deter os vilões e eles passam a ser aclamados pelo público. E isso aqui é uma sátira muito clara do que realmente estava acontecendo no final dos anos 90, início dos anos 2000, essa história é de 2001, né? Então a gente tem uma analogia muito clara e aqui eu acho que o Joe Kelly ele brilha muito na hora de mostrar como que o Superman ainda pode ser um personagem extremamente relevante, né? Quando a gente é colocado nessa situação de um outro grupo, né, que age de forma completamente diferente, né, que tem uma ideologia diametralmente oposta à do Superman, principalmente na forma de agir com as ameaças, com os bandidos e tudo mais, a gente passa a ter uma discussão muito interessante sobre o quão relevante o Superman ainda pode ser, mesmo na época que a gente vive. Tudo bem que essa história já tem 20 anos, né? Mas eu acho que ela segue extremamente relevante para os dias de hoje, né? Eu esqueci de falar, os desenhos aqui são do Doug Mahnke e do Lee Bermejo. No fim das contas é isso. Foi um vídeo completamente desabafo de nerd ter tudo do caralho. Mas eu realmente acho que a identificação com o Superman tá muito além da situação de poderes e tudo mais. E por mais que eu esteja falando aqui do personagem mais antigo das histórias de herói, que são histórias tradicionalmente maniqueístas, e de um personagem que usa as cores da bandeira dos Estados Unidos, e de tudo isso, eu ainda acho que existe uma relevância subtextual que as pessoas raramente pegam e que seria muito importante se a gente discutisse mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto.
Se vocês concordam, discordam, eu quero conversar com vocês, deixa aí nos comentários. Vamos conversar um pouco sobre isso. Fala aí o que você acha do Superman, fala aí o que você acha do Superman do John Byrne. Eu agora nessa releitura que eu tô fazendo, eu tô gostando até bastante do Superman do John Byrne. Eu acho que eu acabei colocando uma culpa em cima do John Byrne de algo que ele não tinha culpa. Ele só fez uma coisa que foi demandada pelo mercado da época, né? E eu acho que o problema é as pessoas quererem transformar aquilo em algo canônico, descredibilizando outras coisas que foram feitas que são muito boas, né? E o John Byrne não tem culpa nenhuma disso. Ele tem culpa de outras coisas estranhas que ele fez, né? Inclusive com o Superman e na DC e tal, mas eu não sou o maior fã do Byrne do mundo, né? O Byrne na Marvel é incrível, o Byrne na DC é ok. E as histórias do Superman do Byrne continuam longe de ser minhas preferidas do personagem, mas são muito menos culpadas pelo meu sentimento de revolta em relação a essa descaracterização do Superman do que eu me lembrava. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.